A tela escurece. Um som rítmico, como um batimento cardíaco irregular, preenche o silêncio. Lentamente, imagens fragmentadas começam a surgir. Um borrão de concreto, o reflexo distorcido de um olhar tenso, a silhueta de uma mão segurando algo que não se distingue. A batida acelera, carregada de uma tensão palpável. Vozes sussurradas, fragmentos de diálogos inaudíveis, ecos de dor e resiliência. Então, um close. Uma pele marcada. Não são veias, nem rugas. São linhas. Traços que contam uma história sem palavras. Uma história de quedas, de batalhas travadas no silêncio, de um fardo que parecia insuportável. Mas há algo mais nesses traços. Uma energia que pulsa, uma força que irradia. Algo que sugere não derrota, mas a forja de algo novo. O que se esconde por trás dessas marcas? O que é preciso para que a dor se transforme em luz? Para que as feridas de ontem sejam os troféus de hoje? A resposta não está na ausência da batalha, mas na coragem de enfrentá-la. E nas cicatrizes que se tornam o mapa de uma vida vivida intensamente. Este é o começo de uma jornada onde a vulnerabilidade se revela como a mais pura força. Minhas cicatrizes são medalhas do sol da manhã e inundam o ambiente aconchegante da casa da vó Lúcia. Cheiro de bolo de fubá recém-assado flutua no ar. Marcos Eduardo Silva, 30 anos, está sentado à mesa da cozinha, as mãos firmes em uma caneca de café fumegante. Seus cabelos castanhos escuros e ondulados caem levemente sobre a testa. O olhar é profundo, pensativo, refletindo uma jornada longa e árdua. Ele veste uma camiseta simples e calças jeans confortáveis, o corpo magro, mas visivelmente tonificado. Ao lado dele, Dona Lúcia Santos, 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque firme, observa o neto com um misto de orgulho e apreensão. Seu rosto, marcado pela vida, ostenta um sorriso acolhedor, mas seus olhos guardam a sabedoria de quem já viu e viveu muito. Seu corpo, levemente curvado pela idade, se move com a familiaridade de quem comanda aquele lar. Ela usa um vestido caseiro de estampa florida. Com a voz suave, mas firme ainda pensa nisso, meu filho? As coisas que passaram. Marcos sorri, um sorriso pequeno, quase tímido. Ele pega seu diário de Marcos, um caderno de capa desgastada, e o abre com cuidado. Pensar é parte do caminho, vó Lúcia. E às vezes, o caminho de volta nos ensina mais sobre o futuro. Sabe, hoje é um dia especial. Dona Lúcia assente, compreendendo. Ela sabe que o dia 15 de março de 2005 foi um divisor de águas. A vida nem sempre nos dá as ferramentas que precisamos, mas nos força a criá-las. A Vila da Esperança, meu berço, foi palco de muitas dessas invenções. Ruas de terra batida, casas que pareciam abraçar o céu com suas cores vibrantes, e uma praça central com uma figueira que guardava segredos de gerações. Era ali, sob seus galhos, que dávamos nossos primeiros passos, muitas vezes tropeçando, mas sempre com a promessa de um recomeço. A câmera foca em uma versão mais jovem de Marcos, um garoto de 12 anos com os mesmos olhos profundos, mas com uma inocência que o tempo apagaria. Ele corre pela Vila da Esperança, seu corpo esguio ágil entre as crianças que brincam. A luz do sol é forte, filtrada pelas copas das árvores. Em contraste, o ambiente ao redor parece um pouco mais sombrio, as dificuldades da vida no bairro são palpáveis. Marcos se aproxima de sua casa, uma construção modesta, mas cheia de vida. Eu era apenas um menino, com a mãe que era meu sol. Mas o sol, às vezes, se apaga de repente. A dor da perda veio como um vendaval, me deixando desorientado, vulnerável. Aquele dia, 15 de março de 2005, não foi apenas um dia no calendário. Foi o dia em que as cores da minha Vila da Esperança perderam o brilho. Marcos observa a porta de sua casa, um leve tremor nas mãos. A cena congela, a imagem daquele menino, sozinho em meio a uma dor avassaladora. Marcos fecha o diário suavemente. Um suspiro escapa de seus lábios. Perder minha mãe foi o primeiro grande corte. Uma ferida profunda que parecia nunca cicatrizar. Dona Lúcia se aproxima e coloca a mão sobre a de Marcos. Mas você não deixou que ela te definisse, meu amor. Sua mãe seria a pessoa mais orgulhosa do mundo de ver quem você se tornou. Ela me deixou algo mais valioso do que memórias. Ela me deixou a esperança. E você, vó Lúcia, sempre aguardou para mim. Ele olha para o colar que Dona Lúcia usa, um delicado pingente em forma de pássaro. Igual ao seu colar. O símbolo da liberdade que ela tanto falava. Sorri, tocando o pingente. Sua mãe sempre acreditou que todos nós temos asas, mesmo quando não as vemos. E você, Marcos,
descobriu como usá-las. A juventude foi um campo minado. Cada dia era uma luta para manter a cabeça erguida. Na Vila da Esperança, os desafios eram constantes. A falta de recursos, as dificuldades que pareciam não ter fim. Mas também era ali que a força se manifestava em sua forma mais pura. Marcos, agora um jovem de 18 anos, caminha pelas ruas de terra da Vila da Esperança. Ele usa roupas mais gastas, mas seu olhar já carrega uma intensidade diferente. Ele vê um grupo de adolescentes reunidos em torno de um muro grafitado. Um deles, João Pedro Costa, 20 anos na época, com seus cabelos curtos e claros e um corpo forte, parece pronto para briga com outro garoto. Marcos se aproxima com cautela. João Pedro Costa, apesar de sua impulsividade, tinha um coração bom. Calmo, mas firme. Ei, calma aí. O que está acontecendo? O outro garoto, irritado, se volta para Marcos. Não é da sua conta. Virando-se para Marcos, a raiva diminuindo um pouco. Isso aí é problema meu, Marcos. Problema de quem? De você se machucar? Ou de machucar alguém? Isso não resolve nada. O garoto se afasta, resmungando. João Pedro olha para Marcos, a tensão ainda em seu rosto. Valeu. Pensei que ia dar ruim. Sempre dá ruim quando a gente explode antes de pensar. A vida já nos dá fogo suficiente para a gente não ter que acender o nosso próprio. João Pedro ri, um riso rouco, mas sincero. Você fala como um velho, cara. Falo como alguém que já se queimou algumas vezes. E que aprendeu a não se jogar no fogo sem proteção. João Pedro, meu amigo de longa data. Tão impulsivo quanto eu era retraído. Ele era o raio, eu era a terra que tentava absorver a tempestade sem ser levada pela correnteza. Vimos muitos amigos se perderem nos caminhos mais perigosos, vítimas da desesperança que a Vila da Esperança às vezes parecia nos impor. O auditório da nova jornada está cheio. As cadeiras em semicírculo acolhem uma plateia atenta. No palco, Marcos Eduardo Silva, 30 anos, está em seu elemento. Ele parece mais seguro, o olhar profundo agora transborda confiança. Um projetor de slides exibe imagens de sua trajetória. Com a voz clara e ressonante, as marcas da dor viraram vitórias. É isso que eu quero que todos vocês entendam. Não sou um super-herói. Sou apenas um homem que, como muitos de vocês, enfrentou a escuridão. Ele aponta para um slide que mostra uma foto sua de criança com sua mãe, um sorriso terno em seus rostos. Esta foto me lembra de onde vim. Da força que me foi dada e da que eu tive que buscar. A perda da minha mãe, em 2005, foi o gatilho para minha primeira grande batalha interna. Ele se move pelo palco, a energia contagiante. Eu podia ter me afogado em tristeza. Poderia ter me revoltar contra o mundo. Mas em meio a essa dor, uma fagulha se acendeu. Uma necessidade de não apenas sobreviver, mas de florescer. Um novo slide surge, mostrando uma imagem de uma jovem, Sofia Almeida, 28 anos, com seus cabelos longos e lisos, olhos expressivos e curiosos, trabalhando em um projeto social na Vila da Esperança. E foi nesse meu recomeço que encontrei pessoas que compartilhavam a mesma vontade de transformar a dor em ação. Sofia Almeida, uma alma inquieta e criativa, fundou um projeto para resgatar jovens em risco na nossa comunidade. Lembro-me de como ela, com seu caderno de anotações sempre cheio de ideias, me procurou. Marcos, agora com 22 anos, está sentado sob a figueira na Praça Central, o diário de Marcos aberto em seu colo. Sofia Almeida se aproxima com um sorriso radiante. Marcos, que bom te encontrar. Eu sei que você tem passado por muita coisa, mas preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Com o quê? Com o projeto. Precisamos de alguém que entenda o que esses garotos passam, que tenha vivido o outro lado. Alguém com força. E eu vejo essa força em você. Marcos olha para o diário, para as palavras que ele escreveu sobre suas próprias batalhas. Ele vê o olhar esperançoso de Sofia. Eu não sei se sou a pessoa certa. Você é a pessoa perfeita. Você tem a experiência, a empatia. E se você se permitir, pode inspirar muitos. Pense nisso, Marcos. A dor que carregamos pode ser o motor para transformar a vida de outros. Marcos pondera. A ideia de transformar suas cicatrizes em ferramentas para ajudar outros era algo que ele nunca havia considerado seriamente. Aquele encontro com Sofia foi o segundo grande divisor de águas. A primeira vez que percebi que minhas lutas não eram apenas minhas. E que a dor, por mais que doía, podia ser a força motriz para algo maior. Marcos sorria ao ver a imagem de Sofia. Sofia foi fundamental.
ela me mostrou que eu podia ir além da minha própria dor. E que ajudar o próximo era a mais poderosa das curas. Juntos, transformamos um antigo galpão na Vila da Esperança em um centro comunitário. Um lugar para aprender, criar e, o mais importante, sonhar. Ele faz uma pausa, permitindo que a informação se assente. João Pedro também se juntou a nós. Ele, com sua energia contagiante e seu jeito direto, se tornou um líder nato entre os jovens. A impulsividade dele se transformou em ação, a teimosia em perseverança. Vimos de perto a transformação. Garotos que estavam à beira do precipício encontraram um caminho. O slide muda, mostrando fotos vibrantes do centro comunitário em funcionamento, jovens pintando murais, aprendendo ofícios, praticando esportes. Há sorrisos, abraços, esperança. E ali, naquela Vila da Esperança que um dia me pareceu um labirinto de desafios, começamos a construir algo novo. Um lugar onde as cicatrizes não eram motivo de vergonha, mas de orgulho. Um lugar onde a dor se transformava em um aprendizado valioso. Ele caminha até o centro do palco, o olhar fixo na plateia. Cada um de vocês carrega suas próprias marcas. Algumas visíveis, outras escondidas. Cicatrizes de perdas, de fracassos, de dores que pareceram insuportáveis. Mas hoje, eu quero que vocês vejam essas marcas não como defeitos, mas como provas. Provas de que vocês lutaram. Provas de que vocês perseveraram. Provas de que vocês são fortes. A voz de Marcos ganha mais intensidade, um clamor genuíno. Minhas cicatrizes são medalhas. Elas contam a história de quando eu caí e me levantei. De quando a dor tentou me quebrar, mas me forjou. De quando eu pensei que o fim havia chegado, mas era apenas o começo de uma nova jornada. Ele pega o seu diário de Marcos do pequeno púlpito e o ergue. Este diário é o testemunho mudo de minhas batalhas. Cada página escrita é um passo para fora da escuridão. E hoje, eu compartilho essas páginas com vocês, não para reviver a dor, mas para mostrar a força que ela pode gerar. Um slide mostra uma foto antiga, a mesma do início, dele criança com a mãe. Minha mãe me ensinou o valor da esperança. Dona Lúcia, minha avó, me ensinou a resiliência. João Pedro e Sofia me mostraram o poder da comunidade e da ação. E a vida, em sua infinita sabedoria, me presenteou com a maior de todas as lições, que o que nos fere, paradoxalmente, nos torna mais completos. Ele faz uma pausa, inspirando profundamente. O silêncio no auditório é denso, expectante. Eu não tenho medo das minhas cicatrizes. Elas são a prova de que eu sobrevivi, de que eu lutei, de que eu me curei, e de que, em cada ferida, nasceu uma nova força, uma nova perspectiva. Ele olha para um ponto distante, um sorriso sereno em seu rosto. Portanto, eu lhes digo, abracem suas cicatrizes. Elas não são sinais de fraqueza, mas sim o mapa de sua jornada de superação. São as suas medalhas, conquistadas em batalhas internas e externas. São a prova viva de que vocês são vitoriosos. E que, assim como eu, suas marcas são apenas o início de uma história de resiliência e de vitórias incontáveis. A plateia irrompe em aplausos calorosos, muitos com os olhos marejados. Marcos acena, um gesto humilde, mas cheio de gratidão. Ele sente o peso das palavras que proferiu, a verdade que carrega em cada marca. O sol se põe lentamente, tingindo o céu de laranja e roxo. Marcos caminha sozinho pelas trilhas do Parque das Árvores Antigas. A serenidade do lugar contrasta com a intensidade do que acabou de compartilhar. Ele para perto de um lago, a água calma refletindo o céu crepuscular. Não é fácil, eu sei. A dor, às vezes, parece um monstro que nunca vai embora. Mas eu aprendi que o monstro só tem o poder que nós damos a ele. E que, em cada rugido de dor, há um sussurro de esperança. Ele fecha os olhos, sentindo a brisa suave tocar seu rosto. Minhas cicatrizes. Elas não são lembranças do que eu perdi, mas sim do que eu ganhei. Força, sabedoria, compaixão. Elas são a prova de que eu vivi, de que eu lutei e de que eu venci. E essa vitória, essa medalha, é algo que ninguém pode tirar de mim. Ele abre os olhos, um brilho determinado em seu olhar. Ele respira fundo, sentindo a paz que emana da natureza e do autoconhecimento. E é essa mensagem que levo comigo, e que hoje divido com o mundo. Que suas marcas, assim como as minhas, são provas de vida, de resiliência e, acima de tudo, de vitórias incontáveis. Elas são o seu legado. Elas são a sua força. Elas são as suas medalhas. Marcos continua sua caminhada,
a figura dele se perdendo gradualmente entre as sombras das árvores antigas, um homem marcado, mas iluminado, um exemplo vivo de que a dor, quando acolhida e transformada, pode, de fato, se tornar a mais bela das vitórias. Marcos Eduardo Silva, com seus 30 anos, está sentado à mesa da cozinha, as mãos firmes em uma caneca de café fumegante. Seus cabelos castanhos escuros e ondulados caem levemente sobre a testa, emoldurando um olhar profundo e pensativo, reflexo de uma jornada longa e árdua. Ele veste uma camiseta simples e calças jeans confortáveis, o corpo magro, mas visivelmente tonificado, evidenciando uma força interior que vai além da constituição física. Ao lado dele, Dona Lúcia Santos, cabelos grisalhos presos em um coque firme que desafia a gravidade, observa o neto com um misto de orgulho e apreensão. Seu rosto, marcado pela vida, ostenta um sorriso acolhedor, um farol em meio às tempestades que a vida pode trazer, mas seus olhos guardam a sabedoria de quem já viu e viveu muito, compreendendo as batalhas travadas sem a necessidade de palavras. Seu corpo, levemente curvado pela idade, se move com a familiaridade de quem comanda aquele lar com amor e ternura. Ela usa um vestido caseiro de estampa florida, que parece emanar a mesma alegria singela do bolo que perfuma o ambiente. Com a voz suave, mas firme ainda pensa nisso, meu filho? As coisas que passaram. As marcas que a vida deixou. Marcos sorri, um sorriso pequeno, quase tímido, que ilumina seu rosto pensativo. Ele pega seu diário de Marcos, um caderno de capa desgastada pelo uso e pelo tempo, e o abre com cuidado, como quem desenterra tesouros preciosos. As páginas amareladas guardam fragmentos de sua alma, memórias e reflexões que moldaram o homem que ele é hoje. Pensar é parte do caminho, vó Lúcia. E às vezes, o caminho de volta nos ensina mais sobre o futuro. Sabe, hoje é um dia especial. Um daqueles dias em que as lembranças vêm com mais força, mas também com mais serenidade. Dona Lúcia assente, compreendendo. Ela sabe que o dia 15 de março de 2005 foi um divisor de águas, um ponto de inflexão que reescreveu a história da família. A perda da mãe de Marcos foi um golpe devastador, um corte profundo na alma do menino, mas também a semente de uma resiliência que floresceria em força. A vida nem sempre nos dá as ferramentas que precisamos, mas nos força a criá-las. A Vila da Esperança, meu berço, foi palco de muitas dessas invenções. Ruas de terra batida que guardavam o eco de risadas e choros, casas que pareciam abraçar o céu com suas cores vibrantes, cada uma contando uma história de luta e persistência, e uma praça central com uma figueira centenária, cujos galhos pareciam braços abertos a guardar segredos de gerações. Era ali, sob seus galhos frondosos, que dávamos nossos primeiros passos, muitas vezes tropeçando, mas sempre com a promessa de um recomeço, de um novo amanhecer. A câmera foca em uma versão mais jovem de Marcos, um garoto de 12 anos com os mesmos olhos profundos, mas com uma inocência que o tempo e as adversidades apagariam. Ele corre pela Vila da Esperança, seu corpo esguio ágil e vibrante, o vento em seus cabelos castanhos, entre as crianças que brincam e riem. A luz do sol é forte, filtrada pelas copas das árvores, criando um mosaico de luz e sombra no chão de terra. Em contraste, o ambiente ao redor, apesar das cores vivas das casas, parece um pouco mais sombrio. As dificuldades da vida no bairro são palpáveis, um cenário de luta constante contra as adversidades. Marcos se aproxima de sua casa, uma construção modesta, mas que irradiava o calor e o amor de um lar. A porta aberta revela um vislumbre de vida, mas também um prenúncio de ausência. Eu era apenas um menino, com a mãe que era meu sol, minha estrela guia, meu porto seguro. Mas o sol, às vezes, se apaga de repente, deixando um vazio gélido e assustador. A dor da perda veio como um vendaval implacável, me deixando desorientado, vulnerável, sem chão. Aquele dia, 15 de março de 2005, não foi apenas um dia no calendário. Foi o dia em que as cores da minha Vila da Esperança perderam o brilho, o dia em que a melodia da vida se transformou em um lamento silencioso. Marcos observa a porta de sua casa, um leve tremor em suas mãos finas e jovens. Seus olhos, antes cheios de vivacidade, agora refletem uma tristeza profunda, uma dor que um garoto de 12 anos não deveria carregar. A cena congela, a imagem daquele menino, sozinho em meio a uma dor avassaladora, um pequeno barco à deriva em um oceano de desespero. Marcos fecha o diário suavemente, o som das páginas se fechando ecoando no silêncio da cozinha. Um suspiro escapa de seus lábios, um sopro carregado de memórias e de um passado que ainda pulsa em seu presente. Perder minha mãe foi o primeiro grande corte. Uma ferida profunda, profunda, que parecia nunca cicatrizar, deixando uma marca indelével em minha alma. Dona Lúcia se aproxima e coloca a mão sobre a de Marcos, um gesto simples,
mas carregado de amor e força. Seus dedos enrugados acariciam a pele do neto, transmitindo um conforto que as palavras, por si só, não conseguiriam expressar. Mas você não deixou que ela te definisse, meu amor. Sua mãe, onde quer que esteja, seria a pessoa mais orgulhosa do mundo de ver quem você se tornou. Uma pessoa forte, íntegra, com um coração que transborda compaixão. Ela me deixou algo mais valioso do que memórias, vó Lúcia. Ela me deixou a esperança. E você, com seu amor incondicional, sempre aguardou para mim. Regou-a como se fosse uma flor rara. Ele olha para o colar que Dona Lúcia usa, um delicado pingente em forma de pássaro que reluz suavemente sob a luz do sol da manhã. Igual ao seu colar. O símbolo da liberdade que ela tanto falava, da capacidade de voar mesmo quando as correntes parecem nos prender. Sorri, tocando o pingente com ternura sua mãe sempre. Acreditou que todos nós temos asas, mesmo quando não as vemos, mesmo quando as circunstâncias nos fazem esquecer que elas existem. E você, Marcos, descobriu como usá-las. Você aprendeu a voar. A juventude foi um campo minado. Cada dia era uma luta silenciosa para manter a cabeça erguida, para não ceder ao desânimo que espreitava em cada esquina. Na Vila da Esperança, os desafios eram constantes, como sombras que acompanhavam cada passo. A falta de recursos, as dificuldades que pareciam não ter fim, o sentimento de impotência que por vezes nos assaltava. Mas era ali, no meio de tanta luta, que a força se manifestava em sua forma mais pura, moldada pela necessidade e pela união. Marcos, agora um jovem de 18 anos, caminha pelas ruas de terra da Vila da Esperança. O sol da tarde lança longas sombras, e o ar está carregado do cheiro de poeira e de vida. Ele usa roupas mais gastas, que testemunham uma vida de trabalho e de poucas posses, mas seu olhar já carrega uma intensidade diferente, uma maturidade precoce que o diferencia dos outros jovens. Ele vê um grupo de adolescentes reunidos em torno de um muro grafitado, a tensão pairando no ar. Um deles, João Pedro, com seus cabelos curtos e claros e um corpo forte, parece pronto para a briga com outro garoto, a raiva obscurecendo seu bom senso. Marcos se aproxima com cautela, percebendo o perigo iminente de uma briga. Calmo, mas firme, sua voz ecoando na rua. Ei, calma aí. O que está acontecendo? Por que toda essa briga? O outro garoto, irritado com a interrupção, se volta para Marcos com agressividade. Não é da sua conta. Some daqui. Virando-se para Marcos, a raiva diminuindo um pouco ao reconhecer o amigo, mas ainda carregada de frustração. Isso aí é problema meu, Marcos. Deixa quieto. Problema de quem? De você se machucar e ficar aí sofrendo? Ou de machucar alguém e carregar essa culpa para sempre? Acredite em mim, João Pedro, isso não resolve nada. Só piora as coisas. O outro garoto, percebendo que a situação está esfriando e que não terá apoio, se afasta, resmungando xingamentos baixos. João Pedro olha para Marcos, a tensão ainda em seu rosto, mas um vislumbre de gratidão em seus olhos. Valeu. Pensei que ia dar ruim. Você salvou o dia. Sempre dá ruim quando a gente explode antes de pensar, meu amigo. A vida já nos dá fogo suficiente para a gente não ter que acender o nosso próprio. Tem muita coisa difícil acontecendo, não precisamos criar mais problemas. João Pedro ri, um riso rouco, mas sincero, que quebra um pouco a tensão. Você fala como um velho, cara. Sempre com essas palavras de sabedoria. Falo como alguém que já se queimou algumas vezes, João Pedro. E que aprendeu a não se jogar no fogo sem proteção, sem pensar nas consequências. É melhor pensar antes do que sentir a dor depois. João Pedro, meu amigo de longa data, meu parceiro de aventuras e confusões. Tão impulsivo quanto eu era retraído em minha adolescência. Ele era o raio, a força da natureza incontrolável, e eu era a terra que tentava absorver a tempestade sem ser levada pela correnteza. Vimos muitos amigos se perderem nos caminhos mais perigosos, vítimas da desesperança que a Vila da Esperança às vezes parecia nos impor, como um destino inexorável. O auditório da nova jornada está lotado. As cadeiras dispostas em semicírculo acolhem uma plateia atenta, pessoas de todas as idades, cada uma com suas próprias histórias e cicatrizes. No palco, Marcos Eduardo Silva, agora com seus 30 anos, está em seu elemento. Ele parece mais seguro do que nunca, o olhar profundo agora transborda confiança, e um sorriso genuíno ilumina seu rosto. Um projetor de slides exibe imagens de sua trajetória, fragmentos de uma vida de luta e superação. Com a voz clara e ressonante, que preenche o auditório, as marcas da dor viraram vitórias. É isso que eu quero que todos vocês entendam hoje. Eu não sou um super-herói, nem um exemplo inatingível.
Sou apenas um homem que, como muitos de vocês, enfrentou a escuridão, a dor, o desespero, mas que se recusou a ser consumido por ela. Ele aponta para um slide que mostra uma foto sua de criança com sua mãe, um sorriso terno em seus rostos, a inocência e o amor emanando da imagem. Esta foto me lembra de onde vim, da força que me foi dada pelo amor dela e da que eu tive que buscar em mim mesmo. A perda da minha mãe, em 2005, foi o gatilho para minha primeira grande batalha interna, o momento em que meu mundo desabou. Ele se move pelo palco com uma segurança cativante, cada passo carregado de propósito. A plateia o acompanha com o olhar, absorvendo cada palavra. Eu podia ter me afogado em tristeza. Poderia ter me revoltado contra o mundo, contra o destino. Poderia ter me entregado ao desespero. Mas em meio a essa dor avassaladora, uma fagulha de esperança se acendeu dentro de mim. Uma necessidade visceral de não apenas sobreviver, mas de florescer, de encontrar um propósito em meio à escuridão. Um novo slide surge na tela, mostrando uma imagem de uma jovem, Sofia Almeida, com seus cabelos longos e lisos, olhos expressivos e curiosos que refletem uma alma inquieta, trabalhando em um projeto social na Vila da Esperança. A imagem exala energia e determinação. E foi nesse meu recomeço, nesse meu despertar para uma nova realidade, que encontrei pessoas que compartilhavam a mesma vontade de transformar a dor em ação, o sofrimento em esperança. Sofia Almeida, uma alma inquieta e criativa, fundou um projeto para resgatar jovens em risco na nossa comunidade, jovens que, como eu, estavam à deriva. Lembro-me de como ela, com seu caderno de anotações sempre cheio de ideias brilhantes e planos audaciosos, me procurou, buscando apoio. Marcos, agora com 22 anos, está sentado sob a figueira na praça central da Vila da Esperança, o diário de Marcos aberto em seu colo, suas mãos traçando as linhas de suas próprias batalhas. Sofia Almeida se aproxima com um sorriso radiante, seus olhos brilhando com entusiasmo. Marcos, que bom te encontrar. Eu sei que você tem passado por muita coisa, eu vejo isso em você, mas preciso da sua ajuda. Mais do que nunca. Minha ajuda? Com o quê, Sofia? Com o projeto. Precisamos de alguém que entenda o que esses garotos passam, que tenha vivido o outro lado da moeda. Alguém com força. E eu vejo essa força em você, Marcos. Vejo em você a capacidade de inspirar e de transformar. Marcos olha para o diário, para as palavras que ele escreveu sobre suas próprias batalhas, suas dores e suas pequenas vitórias. Ele vê o olhar esperançoso de Sofia, a crença que ela deposita nele. Eu não sei se sou a pessoa certa, Sofia. Eu ainda estou lidando com muita coisa. Você é a pessoa perfeita. Você tem a experiência, a empatia, a compreensão que poucos têm. E se você se permitir, pode inspirar muitos jovens a encontrar o caminho. Pense nisso, Marcos. A dor que carregamos, as cicatrizes que temos, podem ser o motor para transformar a vida de outros, para que eles não passem pelo mesmo que nós. Marcos pondera. A ideia de transformar suas cicatrizes em ferramentas para ajudar outros era algo que ele nunca havia considerado seriamente. Era assustador, mas também incrivelmente atraente. A possibilidade de dar um novo significado à sua dor. Aquele encontro com Sofia foi o segundo grande divisor de águas em minha vida. Foi o momento em que percebi que minhas lutas não eram apenas minhas, mas que poderiam servir a um propósito maior. E que a dor, por mais que doía, por mais que parecesse insuportável, podia ser a força motriz para algo verdadeiramente significativo, para a construção de um futuro melhor para aqueles que mais precisavam. Marcos sorria ao ver a imagem de Sofia projetada na tela. Um sorriso de gratidão e de lembrança de um momento crucial. Sofia foi fundamental. Ela me mostrou que eu podia ir além da minha própria dor, além dos meus próprios limites. E que ajudar o próximo, estender a mão para quem está caindo, era mais poderosa das curas para as minhas próprias feridas. Juntos, transformamos um antigo galpão abandonado na Vila da Esperança em um centro comunitário vibrante. Um lugar para aprender, criar, compartilhar e, o mais importante, sonhar. Ele faz uma pausa, permitindo que a importância dessas palavras se assente na mente da plateia. O som de suas palavras ecoa na sala, carregado de emoção. E João Pedro também se juntou a nós, com sua energia contagiante e seu jeito direto de ser. Ele, que antes canalizava sua impulsividade para conflitos, se transformou em um líder nato entre os jovens. A impulsividade dele se converteu em ação, a teimosia em perseverança incansável. Vimos de perto a transformação. Garotos que estavam à beira do precipício, prestes a se perderem em caminhos sem volta, encontraram um porto seguro, um lugar para recomeçar.
O slide muda, exibindo fotos vibrantes do centro comunitário em pleno funcionamento. Jovens pintando murais coloridos que expressavam suas aspirações, aprendendo ofícios que lhes dariam dignidade, praticando esportes que canalizavam suas energias para algo produtivo. Há sorrisos genuínos, abraços apertados, a clara manifestação de esperança. E ali, naquela Vila da Esperança que um dia me pareceu um labirinto de desafios, um lugar de onde eu desejava escapar, começamos a construir algo novo. Um lugar onde as cicatrizes não eram motivo de vergonha, mas de orgulho, de força. Um lugar onde a dor se transformava em um aprendizado valioso, em um alicerce para um futuro mais brilhante. Ele caminha até o centro do palco, o olhar fixo na plateia, sua voz ganhando uma intensidade que atinge o coração de cada um ali presente. Cada um de vocês carrega suas próprias marcas. Algumas visíveis, que todos podem ver, outras escondidas no fundo da alma, feridas que só o tempo e o amor podem curar. Cicatrizes de perdas, de fracassos, de dores que pareceram insuportáveis, que ameaçaram nos quebrar. Mas hoje, eu quero que vocês vejam essas marcas não como defeitos, mas como provas. Provas de que vocês lutaram. Provas de que vocês perseveraram. Provas de que vocês são fortes, mais fortes do que imaginam. A voz de Marcos ganha mais força, um clamor genuíno que ressoa na alma de cada pessoa presente. É um momento de catarse coletiva. Minhas cicatrizes são medalhas. Elas contam a história de quando eu caí e me levantei. De quando a dor tentou me quebrar, mas me forjou em aço. De quando eu pensei que o fim havia chegado, mas era apenas o começo de uma nova jornada, uma jornada de autodescoberta e resiliência. Ele pega o seu diário de Marcos do pequeno púlpito e o ergue para a plateia, as páginas desgastadas um símbolo tangível de sua jornada. Este diário é o testemunho mudo de minhas batalhas. Cada página escrita é um passo para fora da escuridão, uma prova de que a vida continua, mesmo após as maiores tempestades. E hoje, eu compartilho essas páginas com vocês, não para reviver a dor, mas para mostrar a força que ela pode gerar, a transformação que ela pode inspirar. Um slide mostra uma foto antiga, a mesma do início, dele criança com a mãe. O amor e a inocência estampados em seus rostos. Minha mãe me ensinou o valor da esperança, o poder de acreditar em um futuro melhor. Dona Lúcia, minha avó, me ensinou a resiliência, a arte de se levantar após cada queda. João Pedro e Sofia me mostraram o poder da comunidade, da união e da ação. E a vida, em sua infinita sabedoria, me presenteou com a maior de todas as lições, que o que nos fere, paradoxalmente, nos torna mais completos, nos torna mais humanos. Ele faz uma pausa, inspirando profundamente, o olhar varrendo a plateia. O silêncio no auditório é denso, expectante, carregado de emoção. Eu não tenho medo das minhas cicatrizes. Elas são a prova de que eu sobrevivi. De que eu lutei com todas as minhas forças. De que eu me curei. E de que, em cada ferida, em cada dor, nasceu uma nova força, uma nova perspectiva, uma nova capacidade de amar e de ser amado. Ele olha para um ponto distante, um sorriso sereno em seu rosto, um sorriso que reflete a paz interior conquistada a duras penas. Portanto, eu lhes digo, abracem suas cicatrizes. Não as escondam. Elas não são sinais de fraqueza, mas sim o mapa de sua jornada de superação. São as suas medalhas, conquistadas em batalhas internas e externas. São a prova viva de que vocês são vitoriosos, de que vocês são resilientes, de que vocês são capazes de superar qualquer adversidade. E que, assim como eu, suas marcas são apenas o início de uma história de resiliência e de vitórias incontáveis. A plateia irrompe em aplausos calorosos, muitos com os olhos marejados, tocados pela sinceridade e pela força da mensagem. Marcos acena, um gesto humilde, mas cheio de gratidão. Ele sente o peso das palavras que proferiu, a verdade que carrega em cada marca, em cada linha de sua história. O sol se põe lentamente, tingindo o céu de laranja e roxo em um espetáculo de cores que emoldura a paisagem serena. Marcos caminha sozinho pelas trilhas do Parque das Árvores Antigas. A serenidade do lugar, a grandiosidade das árvores centenárias, o silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros, tudo isso contrasta com a intensidade do que acabou de compartilhar. Ele para perto de um lago, a água calma e límpida refletindo o céu crepuscular, um espelho da alma em paz. Não é fácil, eu sei. A dor, às vezes, parece um monstro que nunca vai embora, que nos assombra em nossos momentos de fragilidade. Mas eu aprendi que o monstro só tem o poder que nós damos a ele. E que, em cada rugido de dor, em cada momento de desespero, há um sussurro de esperança, uma força interior que clama para ser descoberta. Ele fecha os olhos,
sentindo a brisa suave tocar seu rosto, acariciar sua pele, como um afago de reconhecimento. Minhas cicatrizes. Elas não são lembranças do que eu perdi, mas sim do que eu ganhei. Força, sabedoria, compaixão, a capacidade de amar e de ser amado novamente. Elas são a prova de que eu vivi, de que eu lutei com todas as minhas forças, e de que eu venci. E essa vitória, essa medalha que carrego no meu corpo e na minha alma, é algo que ninguém pode tirar de mim. É minha. Ele abre os olhos, um brilho determinado em seu olhar, um olhar que reflete a profunda paz e a certeza que emanam do autoconhecimento e da aceitação. Ele respira fundo, sentindo a força da natureza e a serenidade que só a verdade interior pode trazer. E é essa mensagem que levo comigo, e que hoje divido com o mundo, com cada um de vocês. Que suas marcas, assim como as minhas, são provas de vida, de resiliência e, acima de tudo, de vitórias incontáveis. Elas são o seu legado. Elas são a sua força. Elas são as suas medalhas. São a prova de que vocês são guerreiros, de que vocês superaram e de que vocês são capazes de voar alto. Marcos continua sua caminhada, a figura dele se perdendo gradualmente entre as sombras das árvores antigas, um homem marcado, mas iluminado, um exemplo vivo de que a dor, quando acolhida, compreendida e transformada, pode, de fato, se tornar a mais bela e gloriosa das vitórias. Minhas cicatrizes são medalhas, as marcas da dor viraram vitórias. Marcos Eduardo Silva, com seus 30 anos, está sentado à mesa da cozinha, as mãos firmes em uma caneca de café fumegante. Seus cabelos castanhos escuros e ondulados caem levemente sobre a testa, emoldurando um olhar profundo e pensativo, reflexo de uma jornada longa e árdua. Ele veste uma camiseta simples e calças jeans confortáveis, o corpo magro, mas visivelmente tonificado, evidenciando uma força interior que vai além da constituição física. Ao lado dele, Dona Lúcia Santos, cabelos grisalhos presos em um coque firme que desafia a gravidade, observa o neto com um misto de orgulho e apreensão. Seu rosto, marcado pela vida, ostenta um sorriso acolhedor, um farol em meio às tempestades que a vida pode trazer, mas seus olhos guardam a sabedoria de quem já viu e viveu muito, compreendendo as batalhas travadas sem a necessidade de palavras. Seu corpo, levemente curvado pela idade, se move com a familiaridade de quem comanda aquele lar com amor e ternura. Ela usa um vestido caseiro de estampa florida, que parece emanar a mesma alegria singela do bolo que perfuma o ambiente. Com a voz suave, mas firme, ainda pensa nisso, meu filho? As coisas que passaram. As marcas que a vida deixou. Marcos sorri, um sorriso pequeno, quase tímido, que ilumina seu rosto pensativo. Ele pega seu diário de Marcos, um caderno de capa desgastada pelo uso e pelo tempo, e o abre com cuidado, como quem desenterra tesouros preciosos. As páginas amareladas guardam fragmentos de sua alma, memórias e reflexões que moldaram o homem que ele é hoje. Pensar é parte do caminho, vó Lúcia. E às vezes, o caminho de volta nos ensina mais sobre o futuro. Sabe, hoje é um dia especial. Um daqueles dias em que as lembranças vêm com mais força, mas também com mais serenidade. Dona Lúcia sente, compreendendo. Ela sabe que o 15 de março de 2005 foi um divisor de águas, um ponto de inflexão que reescreveu a história da família. A perda da mãe de Marcos foi um golpe devastador, um corte profundo na alma do menino, mas também a semente de uma resiliência que floresceria em força. A vida nem sempre nos dá as ferramentas que precisamos, mas nos força a criá-las. A Vila da Esperança, meu berço, foi palco de muitas dessas invenções. Ruas de terra batida que guardavam o eco de risadas e choros, casas que pareciam abraçar o céu com suas cores vibrantes, cada uma contando uma história de luta e persistência, e uma praça central com uma figueira centenária, cujos galhos pareciam braços abertos a guardar segredos de gerações. Era ali, sob seus galhos frondosos, que dávamos nossos primeiros passos, muitas vezes tropeçando, mas sempre com a promessa de um recomeço, de um novo amanhecer. A câmera foca em uma versão mais jovem de Marcos, um garoto de 12 anos com os mesmos olhos profundos, mas com uma inocência que o tempo e as adversidades apagariam. Ele corre pela Vila da Esperança, seu corpo esguio, ágil e vibrante, o vento em seus cabelos castanhos, entre as crianças que brincam e riem. A luz do sol é forte, filtrada pelas copas das árvores, criando um mosaico de luz e sombra no chão de terra. Em contraste, o ambiente ao redor, apesar das cores vivas das casas, parece um pouco mais sombrio. As dificuldades da vida no bairro são palpáveis, um cenário de luta constante contra as adversidades. Marcos se aproxima de sua casa, uma construção modesta, mas que irradiava o calor e o amor de um lar. A porta aberta revela um vislumbre de vida, mas também um prenúncio de ausência. Eu era apenas um menino,
com a mãe que era meu sol, minha estrela guia, meu porto seguro. Mas o sol, às vezes, se apaga de repente, deixando um vazio gélido e assustador. A dor da perda veio como um vendaval implacável, me deixando desorientado, vulnerável, sem chão. Aquele dia, 15 de março de 2005, não foi apenas um dia no calendário. Foi o dia em que as cores da minha Vila da Esperança perderam o brilho, o dia em que a melodia da vida se transformou em um lamento silencioso. Marcos observa a porta de sua casa, um leve tremor em suas mãos finas e jovens. Seus olhos, antes cheios de vivacidade, agora refletem uma tristeza profunda, uma dor que um garoto de 12 anos não deveria carregar. A cena congela, a imagem daquele menino, sozinho em meio a uma dor avassaladora, um pequeno barco à deriva em um oceano de desespero. Marcos fecha o diário suavemente, o som das páginas se fechando ecoando no silêncio da cozinha. Um suspiro escapa de seus lábios, um sopro carregado de memórias e de um passado que ainda pulsa em seu presente. Perder minha mãe foi o primeiro grande corte. Uma ferida profunda, profunda, que parecia nunca cicatrizar, deixando uma marca indelével em minha alma. Dona Lúcia se aproxima e coloca a mão sobre a de Marcos, um gesto simples, mas carregado de amor e força. Seus dedos enrugados acariciam a pele do neto, transmitindo um conforto que as palavras, por si só, não conseguiriam expressar. Mas você não deixou que ela te definisse, meu amor. Sua mãe, onde quer que esteja, seria a pessoa mais orgulhosa do mundo de ver quem você se tornou. Uma pessoa forte, íntegra, com um coração que transborda compaixão. Ela me deixou algo mais valioso do que memórias, vó Lúcia. Ela me deixou a esperança. E você, com seu amor incondicional, sempre aguardou para mim, regou-a como se fosse uma flor rara. Ele olha para o colar que Dona Lúcia usa, um delicado pingente em forma de pássaro que reluz suavemente sob a luz do sol da manhã. Igual ao seu colar. O símbolo da liberdade que ela tanto falava, da capacidade de voar mesmo quando as correntes parecem nos prender. Sorri, tocando o pingente com ternura. Sua mãe sempre acreditou que todos nós temos asas, mesmo quando não as vemos, mesmo quando as circunstâncias nos fazem esquecer que elas existem. E você, Marcos, descobriu como usá-las. Você aprendeu a voar. A juventude foi um campo minado. Cada dia era uma luta silenciosa para manter a cabeça erguida, para não ceder ao desânimo que espreitava em cada esquina. Na Vila da Esperança, os desafios eram constantes, como sombras que acompanhavam cada passo. A falta de recursos, as dificuldades que pareciam não ter fim, o sentimento de impotência que por vezes nos assaltava. Mas era ali, no meio de tanta luta, que a força se manifestava em sua forma mais pura, moldada pela necessidade e pela união. Marcos, agora um jovem de 18 anos, caminha pelas ruas de terra da Vila da Esperança. O sol da tarde lança longas sombras, e o ar está carregado do cheiro de poeira e de vida. Ele usa roupas mais gastas, que testemunham uma vida de trabalho e de poucas posses, mas seu olhar já carrega uma intensidade diferente, uma maturidade precoce que o diferencia dos outros jovens. Ele vê um grupo de adolescentes reunidos em torno de um muro grafitado, a tensão pairando no ar. Um deles, João Pedro, com seus cabelos curtos e claros e um corpo forte, parece pronto para a briga com outro garoto, a raiva obscurecendo seu bom senso. Marcos se aproxima com cautela, percebendo o perigo iminente de uma briga. Calmo, mas firme, sua voz ecoando na rua. Ei, calma aí. O que está acontecendo? Por que toda essa briga? O outro garoto, irritado com a interrupção, se volta para Marcos com agressividade. Não é da sua conta. Some daqui. Virando-se para Marcos, a raiva diminuindo um pouco ao reconhecer o amigo, mas ainda carregada de frustração. Isso aí é problema meu, Marcos. Deixa quieto. Problema de quem? De você se machucar e ficar aí sofrendo? Ou de machucar alguém e carregar essa culpa para sempre? Acredite em mim, João Pedro, isso não resolve nada. Só piora as coisas. O outro garoto, percebendo que a situação está esfriando e que não terá apoio, se afasta, resmungando xingamentos baixos. João Pedro olha para Marcos, a tensão ainda em seu rosto, mas um vislumbre de gratidão em seus olhos. Valeu. Pensei que ia dar ruim. Você salvou o dia. Sempre dá ruim quando a gente explode antes de pensar, meu amigo. A vida já nos dá fogo suficiente para a gente não ter que acender o nosso próprio. Tem muita coisa difícil acontecendo, não precisamos criar mais problemas. João Pedro ri, um riso rouco, mas sincero, que quebra um pouco a tensão. Você fala como um velho, cara. Sempre com essas palavras de sabedoria. Falo como alguém que já se queimou algumas vezes, João Pedro.
e que aprendeu a não se jogar no fogo sem proteção, sem pensar nas consequências. É melhor pensar antes do que sentir a dor depois. João Pedro, meu amigo de longa data, meu parceiro de aventuras e confusões. Tão impulsivo quanto eu era retraído em minha adolescência. Ele era o raio, a força da natureza incontrolável, e eu era a terra que tentava absorver a tempestade sem ser levada pela correnteza. Vimos muitos amigos se perderem nos caminhos mais perigosos, vítimas da desesperança que a Vila da Esperança às vezes parecia nos impor, como um destino inexorável. O auditório da nova jornada está lotado. As cadeiras dispostas em semicírculo acolhem uma plateia atenta, pessoas de todas as idades, cada uma com suas próprias histórias e cicatrizes. No palco, Marcos Eduardo Silva, agora com seus 30 anos, está em seu elemento. Ele parece mais seguro do que nunca, o olhar profundo agora transborda confiança, e um sorriso genuíno ilumina seu rosto. Um projetor de slides exibe imagens de sua trajetória, fragmentos de uma vida de luta e superação. Com a voz clara e ressonante, que preenche o auditório, as marcas da dor viraram vitórias. É isso que eu quero que todos vocês entendam hoje. Eu não sou um super-herói, nem um exemplo inatingível. Sou apenas um homem que, como muitos de vocês, enfrentou a escuridão, a dor, o desespero, mas que se recusou a ser consumido por ela. Ele aponta para um slide que mostra uma foto sua de criança com sua mãe, um sorriso terno em seus rostos, a inocência e o amor emanando da imagem. Esta foto me lembra de onde vim, da força que me foi dada pelo amor dela e da que eu tive que buscar em mim mesmo. A perda da minha mãe, em 2005, foi o gatilho para minha primeira grande batalha interna, o momento em que meu mundo desabou. Ele se move pelo palco com uma segurança cativante, cada passo carregado de propósito. A plateia o acompanha com o olhar, absorvendo cada palavra. Eu podia ter me afogado em tristeza. Poderia ter me revoltado contra o mundo, contra o destino. Poderia ter me entregado ao desespero. Mas em meio a essa dor avassaladora, uma fagulha de esperança se acendeu dentro de mim. Uma necessidade visceral de não apenas sobreviver, mas de florescer, de encontrar um propósito em meio à escuridão. Um novo slide surge na tela, mostrando uma imagem de uma jovem, Sofia Almeida, com seus cabelos longos e lisos, olhos expressivos e curiosos que refletem uma alma inquieta, trabalhando em um projeto social na Vila da Esperança. A imagem exala energia e determinação. E foi nesse meu recomeço, nesse meu despertar para uma nova realidade, que encontrei pessoas que compartilhavam a mesma vontade de transformar a dor em ação, o sofrimento em esperança. Sofia Almeida, uma alma inquieta e criativa, fundou um projeto para resgatar jovens em risco na nossa comunidade, jovens que, como eu, estavam à deriva. Lembro-me de como ela, com seu caderno de anotações sempre cheio de ideias brilhantes e planos audaciosos, me procurou, buscando apoio. Marcos, agora com 22 anos, está sentado sob a figueira na praça central da Vila da Esperança, o diário de Marcos aberto em seu colo, suas mãos traçando as linhas de suas próprias batalhas. Sofia Almeida se aproxima com um sorriso radiante, seus olhos brilhando com entusiasmo. Marcos, que bom te encontrar. Eu sei que você tem passado por muita coisa, eu vejo isso em você, mas preciso da sua ajuda. Mais do que nunca. Minha ajuda? Com o quê, Sofia? Com o projeto. Precisamos de alguém que entenda o que esses garotos passam, que tenha vivido o outro lado da moeda. Alguém com força. E eu vejo essa força em você, Marcos. Vejo em você a capacidade de inspirar e de transformar. Marcos olha para o diário, para as palavras que ele escreveu sobre suas próprias batalhas, suas dores e suas pequenas vitórias. Ele vê o olhar esperançoso de Sofia, a crença que ela deposita nele. Eu não sei se sou a pessoa certa, Sofia. Eu ainda estou lidando com muita coisa. Você é a pessoa perfeita. Você tem a experiência, a empatia, a compreensão que poucos têm. E se você se permitir, pode inspirar muitos jovens a encontrar o caminho. Pense nisso, Marcos. A dor que carregamos, as cicatrizes que temos, podem ser o motor para transformar a vida de outros, para que eles não passem pelo mesmo que nós. Marcos pondera. A ideia de transformar suas cicatrizes em ferramentas para ajudar outros era algo que ele nunca havia considerado seriamente. Era assustador, mas também incrivelmente atraente. A possibilidade de dar um novo significado à sua dor. Aquele encontro com Sofia foi o segundo grande divisor de águas em minha vida. Foi o momento em que percebi que minhas lutas não eram apenas minhas, mas que poderiam servir a um propósito maior. E que a dor, por mais que doía, por mais que parecesse insuportável,
Podia ser a força motriz para algo verdadeiramente significativo, para a construção de um futuro melhor para aqueles que mais precisavam. Marcos sorria ao ver a imagem de Sofia projetada na tela. Um sorriso de gratidão e de lembrança de um momento crucial. Sofia foi fundamental. Ela me mostrou que eu podia ir além da minha própria dor, além dos meus próprios limites. E que ajudar o próximo, estender a mão para quem está caindo, era mais poderosa das curas para as minhas próprias feridas. Juntos, transformamos um antigo galpão abandonado na Vila da Esperança em um centro comunitário vibrante. Um lugar para aprender, criar, compartilhar e, o mais importante, sonhar. Ele faz uma pausa, permitindo que a importância dessas palavras se assente na mente da plateia. O som de suas palavras ecoa na sala, carregado de emoção. E João Pedro também se juntou a nós, com sua energia contagiante e seu jeito direto de ser. Ele, que antes canalizava sua impulsividade para conflitos, se transformou em um líder nato entre os jovens. A impulsividade dele se converteu em ação, a teimosia em perseverança incansável. Vimos de perto a transformação. Garotos que estavam à beira do precipício, prestes a se perderem em caminhos sem volta, encontraram um porto seguro, um lugar para recomeçar. O slide muda, exibindo fotos vibrantes do centro comunitário em pleno funcionamento. Jovens pintando murais coloridos que expressavam suas aspirações, aprendendo ofícios que lhes dariam dignidade, praticando esportes que canalizavam suas energias para algo produtivo. Há sorrisos genuínos, abraços apertados, a clara manifestação de esperança. E ali, naquela Vila da Esperança que um dia me pareceu um labirinto de desafios, um lugar de onde eu desejava escapar, começamos a construir algo novo. Um lugar onde as cicatrizes não eram motivo de vergonha, mas de orgulho, de força. Um lugar onde a dor se transformava em um aprendizado valioso, em um alicerce para um futuro mais brilhante. Ele caminha até o centro do palco, o olhar fixo na plateia, sua voz ganhando uma intensidade que atinge o coração de cada um ali presente. Cada um de vocês carrega suas próprias marcas. Algumas visíveis, que todos podem ver, outras escondidas no fundo da alma, feridas que só o tempo e o amor podem curar. Cicatrizes de perdas, de fracassos, de dores que pareceram insuportáveis, que ameaçaram nos quebrar. Mas hoje, eu quero que vocês vejam essas marcas não como defeitos, mas como provas. Provas de que vocês lutaram. Provas de que vocês perseveraram. Provas de que vocês são fortes, mais fortes do que imaginam. A voz de Marcos ganha mais força, um clamor genuíno que ressoa na alma de cada pessoa presente. É um momento de catarse coletiva. Minhas cicatrizes são medalhas. Elas contam a história de quando eu caí e me levantei. De quando a dor tentou me quebrar, mas me forjou em aço. De quando eu pensei que o fim havia chegado, mas era apenas o começo de uma nova jornada, uma jornada de autodescoberta e resiliência. Ele pega o seu diário de Marcos do pequeno púlpito e o ergue para a plateia, as páginas desgastadas um símbolo tangível de sua jornada. Este diário é o testemunho mudo de minhas batalhas. Cada página escrita é um passo para fora da escuridão, uma prova de que a vida continua, mesmo após as maiores tempestades. E hoje, eu compartilho essas páginas com vocês, não para reviver a dor, mas para mostrar a força que ela pode gerar, a transformação que ela pode inspirar. Um slide mostra uma foto antiga, a mesma do início, dele criança com a mãe. O amor e a inocência estampados em seus rostos. Minha mãe me ensinou o valor da esperança, o poder de acreditar em um futuro melhor. Dona Lúcia, minha avó, me ensinou a resiliência, a arte de se levantar após cada queda. João Pedro e Sofia me mostraram o poder da comunidade, da união e da ação. E a vida, em sua infinita sabedoria, me presenteou com a maior de todas as lições, que o que nos fere, paradoxalmente, nos torna mais completos, nos torna mais humanos. Ele faz uma pausa, inspirando profundamente, o olhar varrendo a plateia. O silêncio no auditório é denso, expectante, carregado de emoção. Eu não tenho medo das minhas cicatrizes. Elas são a prova de que eu sobrevivi, de que eu lutei com todas as minhas forças, de que eu me curei, e de que, em cada ferida, em cada dor, nasceu uma nova força, uma nova perspectiva, uma nova capacidade de amar e de ser amado. Ele olha para um ponto distante, um sorriso sereno em seu rosto, um sorriso que reflete a paz interior conquistada a duras penas. Portanto, eu lhes digo, abracem suas cicatrizes. Não as escondam. Elas não são sinais de fraqueza, mas sim o mapa de sua jornada de superação. São as suas medalhas, conquistadas em batalhas internas e externas. São a prova viva de que vocês são vitoriosos,
de que vocês são resilientes, de que vocês são capazes de superar qualquer adversidade. E que, assim como eu, suas marcas são apenas o início de uma história de resiliência e de vitórias incontáveis. A plateia irrompe em aplausos calorosos, muitos com os olhos marejados, tocados pela sinceridade e pela força da mensagem. Marcos acena, um gesto humilde, mas cheio de gratidão. Ele sente o peso das palavras que proferiu, a verdade que carrega em cada marca, em cada linha de sua história. O sol se põe lentamente, tingindo o céu de laranja e roxo em um espetáculo de cores que emoldura a paisagem serena. Marcos caminha sozinho pelas trilhas do Parque das Árvores Antigas. A serenidade do lugar, a grandiosidade das árvores centenárias, o silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros, tudo isso contrasta com a intensidade do que acabou de compartilhar. Ele para perto de um lago, a água calma e límpida refletindo o céu crepuscular, um espelho da alma em paz. Não é fácil, eu sei. A dor, às vezes, parece um monstro que nunca vai embora, que nos assombra em nossos momentos de fragilidade. Mas eu aprendi que o monstro só tem o poder que nós damos a ele. E que, em cada rugido de dor, em cada momento de desespero, há um sussurro de esperança, uma força interior que clama para ser descoberta. Ele fecha os olhos, sentindo a brisa suave tocar seu rosto, acariciar sua pele, como um afago de reconhecimento. Minhas cicatrizes. Elas não são lembranças do que eu perdi, mas sim do que eu ganhei. Força, sabedoria, compaixão, a capacidade de amar e de ser amado novamente. Elas são a prova de que eu vivi, de que eu lutei com todas as minhas forças, e de que eu venci. E essa vitória, essa medalha que carrego no meu corpo e na minha alma, é algo que ninguém pode tirar de mim. É minha. Ele abre os olhos, um brilho determinado em seu olhar, um olhar que reflete a profunda paz e a certeza que emanam do autoconhecimento e da aceitação. Ele respira fundo, sentindo a força da natureza e a serenidade que só a verdade interior pode trazer. E é essa mensagem que levo comigo, e que hoje divido com o mundo, com cada um de vocês. Que suas marcas, assim como as minhas, são provas de vida, de resiliência e, acima de tudo, de vitórias incontáveis. Elas são o seu legado. Elas são a sua força. Elas são as suas medalhas. São a prova de que vocês são guerreiros, de que vocês superaram e de que vocês são capazes de voar alto. Marcos continua sua caminhada, a figura dele se perdendo gradualmente entre as sombras das árvores antigas, um homem marcado, mas iluminado, um exemplo vivo de que a dor, quando acolhida, compreendida e transformada, pode, de fato, se tornar a mais bela e gloriosa das vitórias. Curtiu? Então se inscreva e deixe seu like para não perder nada.